coisas que não vamos alcançar o resultado, né, dentro da perspectiva da subjetividade, como a gente está conversando sobre essa parte da masculinidade ou masculinidades, me lembra também algo muito que eu costumo conversar com os meus amigos, meus irmãos pretos, no sentido desse do que é ser um homem preto na questão do privilégio. Eu acho que quando a gente se junta com outras pessoas no ambiente de luta e de discussão política, a gente costuma escutar assim com uma certa frequência de um privilégio, ou eu costumo escutar e colocar homens pretos num lugar assim de privilégio mesmo, né? No sentido deles estarem em uma pirâmide mental criada por algumas pessoas num espaço superior às mulheres como um todo, né? Essa universalização, enfim, desse sentido de ser homem, de ser mulher, me faz pensar muito sobre o homem preto não estar alcançando nunca esses resultados daquilo que ele reproduz, né? Que se de alguma forma ele reproduz o machismo, o patriarcado imposto, ele não alcança os privilégios disso em lugar nenhum e de forma alguma, porque ele não recebe a retribuição que o homem branco recebe, né? De poder estar ali usufruindo de, enfim, segurança jurídica ou Sim. outras coisas que a gente pode citar, né? Então, é isso mesmo que você falou, da gente nunca conseguir alcançar os resultados estando em lugares que não foram feitos para a gente. É isso mesmo, de verdade. Aí, e traz até esse exemplo, que eu acho que é o exemplo, eu vou usar ele como exemplo errado, bati no microfone aqui, eu vou usar ele como exemplo errado, porque eu acho que é isso, não é dizendo que não deva estar, mas assim, quantos homens pretos executivos de alto calão você vê? Quantos homens pretos estão lá? Eu começo a perceber que esse é um questionamento feito até por pessoas brancas, e eu não estou aqui querendo quebrar a necessidade de acesso de estar nesses lugares. Mas, tipo assim, que questionamentos são esses? A gente está com questionamentos muito mais básicos ainda, né? E falando até dessa pirâmide, falando de homens pretos relacionados a mulheres pretas. A gente ainda está num rolê muito sinistro. E aí eu tenho pensado muito, né? De onde vêm essas demandas por essas equidades? A gente ainda está tentando se humanizar em alguns aspectos e com dignidade, né? A partir do nosso ponto de vista. Eu acho que a gente ainda está nesse local de, calma aí, vamos nos entender como pessoas e vamos entender o que é para a gente aqui, para além de estar querendo acessar locais, né? Eu não vou ficar falando muito nisso, senão a gente vai acabar parando só na primeira pergunta, mas acho que é um questionamento válido, né? Como eu tinha falado, como você falou, aonde é que a gente quer estar? Por que a gente quer estar nesses locais? Sem antes estar bem, entendendo, consciente e tal. Acho que é muito disso. E aí, continuando aqui, se você não tiver nada para falar a respeito disso, eu continuo. Você quer falar mais alguma coisa? Na verdade, só uma suposta resposta que veio na minha cabeça, né, do porquê a gente continua buscando acessar e com essas respostas um pouco primitivas, né, esses Uhum, questionamentos primitivos, justamente por causa, a gente volta para essa pergunta, né, pela falta dessas referências e potências exatamente. africanas, a falta da gente buscar ali a nossa ancestralidade, de fato. Exatamente. É isso. De verdade, acho que não tem nem o que dizer. E, inclusive, eu não vou nem botar esse meu final aqui na edição, porque você fechou. Desculpa. Então, vamos para a segunda, né, de Kemet, a Lei 10.639. Queria que você citasse para quem está ouvindo a gente 5 coisas que não podem ficar de fora do repertório no pensamento do povo preto em diáspora. Isso é difícil. Não precisa ser 5 não, tá? Eu botei 5 aqui só para não, enfim, só para parecer um quiz, mas não é não. Eu queria que você, de repente, fizesse uma passagem e falasse coisas que a gente não pode estar ainda dentro disso que a gente veio falando agora na pergunta anterior. Eu acho que eu colocaria como primeiro, mas no sentido pensando em mim mesmo, nas pessoas que estão ao meu redor, de uma forma de axé. Eu falo axé não no sentido da religiosidade, né? Uhum, Mas no sentido da força vital mesmo, sim. o sentido literal da palavra axé, de você estar buscando
o que significa para você estar vivo, né? O que, Uhum. enquanto pessoa preta, te move, te coloca dentro desse contexto de diáspora que você está sempre resgatando e fazendo esse link de onde você veio, né? Então, acho que eu colocaria isso como um primeiro ponto. Eu acho que é importante também a gente buscar referências de pessoas, que é uma coisa que eu ando fazendo de forma que eu andei fazendo de forma um pouco involuntária. Acho que no meu percurso, né, de desembranquecer, eu Uhum. comecei pelo axé mesmo, por ser a parte inicial de eu precisar ter uma saída daquilo que eu estava sofrendo tanto. E aí passei para, tá, isso daqui eu tô viva por causa disso, mas quem foram essas pessoas que possibilitaram eu estar viva, né? E aí eu Uhum. passei para esse segundo ponto, que foi, então, o de me conectar com sujeitos, né? A gente escuta muito de histórias e Sim. a gente sabe da importância de reconhecer pessoas, né? Da gente Uhum. apontar mesmo quem foram essas pessoas pretas que fizeram eu estar aqui hoje. Óbvio que tem as pessoas que são de conhecimento, né, geral, assim, Uhum. mas também eu falo de pessoas aqui, perto de mim, minha família, minha avó, que Sim. é a minha maior referência. Então, acho que esse foi o segundo passo, assim, da, da minha trajetória. E eu coloco como terceiro, porque não pode faltar, porque faz parte de mim, né? A leitura. Eu coloco a leitura, assim, num aspecto muito. Não apenas do ler, como eu falo lá no Instagram, a letrada não no sentido de você ler, Uhum. mas a leitura do mundo, o observar. Não Sim. você pegar um livro, sentar e ler o livro necessariamente. A gente sabe que de onde a gente veio, os nossos códigos se davam ali por transmissão, né, de conhecimento de forma oralizada. Uhum. Então, eu falo leitura mesmo no sentido de você observar de Sim. como isso é importante para mim também e para as outras pessoas, quando a gente está, sei lá, com a mente um pouco conturbada, parar e observar o que está acontecendo. Então, fazer essa leitura de mundo, do que foi, sei lá, falar com uma pessoa mais velha, Uhum. isso também, para mim, também se configura como leitura. Vou falar três aí, porque eu acho que é suficiente do que eu tenho na minha Não, cabeça. pode crer, pode crer. Eu achei muito legal você falar da leitura num contexto geral de observação, né? De absorver principalmente os movimentos que tem em volta da gente, né? E aí eu até penso um pouco disso também, de quando a gente consegue perceber onde a gente está, como são as pessoas que estão, estar atento, né? Não está só transitando pelos locais, dá para a gente se posicionar, e aí é uma forma de se proteger, inclusive, né? Entendendo como são as dinâmicas das pessoas que estão em volta da gente. Eu acho isso muito legal porque eu penso isso também, sabe? É, como é que eu habito esse local aqui? Como é que eu tenho que performar aí sem a observação, sem essa leitura do local, a gente não consegue. Por que eu digo isso? Porque senão a gente acaba sendo um corpo preto vulnerável num local que a gente está ali simplesmente se expondo e talvez sem necessidade, né? Acho que é muito legal você trazer essa leitura dessa forma, assim, de percepção. Muito bacana. As outras, então, eu nem falo. Pessoas, inclusive, é algo que não tem como correr, né? Se a gente quer ir para frente, não tem como ficar sem essas referências. E eu não quero falar por cima, mas acho que é isso mesmo, cara, assim, referência. Porque se não tiver, não adianta, a gente vai ficar sempre vai voltar para aquela velha questão, quem eu sou a partir de quê, né? E, pô, já passou a hora da gente não ter referências, né? Isso eu acho de verdade. Show de bola.